noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Eduardo, eu sou aluno do nono período de Engenharia Mecânica e estou aqui para ajudar vocês mais uma vez. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Essa aula é mais uma resolução de exercícios e eu trouxe alguns componentes que a gente aplica no dia a dia em isostática, para a gente ter mais uma noção e um conhecimento. Aqui no nosso primeiro exercício, eu trouxe uma questão que o professor André fez em sala. Ela é bem legal, ela tem tanto uma carga distribuída quanto uma carga concentrada. Mas antes da gente fazer o nosso primeiro exercício, a gente sempre tem que avaliar qual é o tipo de estrutura que a gente está analisando. Como a gente pode ver, no ponto A é um apoio de segundo gênero e no ponto C, né, é um apoio de primeiro gênero. Como nós sabemos que são três equações no espaço e nós temos três incógnitas, nós estamos lidando com uma equação isostática. Então, a gente começa a fazer, transformar as cargas distribuídas em concentrada. Do ponto A até o B, a gente tem 70 kN. 2 metros, 70 vezes 2, 140. Como é uma carga localizada, tem que ficar na metade. Então, do ponto A em 1 metro vai ter uma carga de 140 kN. Já do ponto B até o D, a gente tem 8 metros e tem uma carga distribuída de 50 kN. Então, 8 vezes 50 dá 400. De B até D vai ter que ficar 4 metros de distância, porque ela sempre é L dividido por 2, a localização dessa carga concentrada. Quando a gente vem aqui para a resolução, a gente sempre vai tentar fazer por f de x, né? Mas como nós não temos força no eixo x, a gente vai para o de y. Quando a gente vem para cá, a gente consegue observar onde eu estou passando o mouse. Calma aí um minutinho. Onde está aqui agora com o mouse, ó, são forças na vertical. Então nós teremos, né, força em y. Quando a gente vem para cá, esse VA e VC significa o vertical de A e o vertical de C, que são nossas reações de apoio. Então fica VA, porque eu estou adotando que para cima é positivo. Então, VA mais VC menos 50 menos 40. Essa carga distribuída aqui em concentrada é 140 e essa carga distribuída de 50 aqui é 400. Então, fica VA mais VC menos 50 menos 40 menos 140 menos 400 igual a zero. Fazendo esse somatório aqui negativo e passando para o outro lado, virando positivo, ele fica VA mais VC igual a 630. Só que como nós temos duas incógnitas, nós temos que fazer a equação de momento para poder descobrir uma das incógnitas, né? Então eu vou começar a fazer o momento a partir da reação de apoio de A. Então fica 140 vezes 1 mais 50 vezes 2 mais 400 vezes 6 menos 8VC mais 10 vezes 40 igual a zero. A gente podendo somar, a gente vai descobrir que VC é igual a 30 mil não, gente, é 3.040 dividido por 8, que dá 380. Jogando nesse somatório aqui embaixo, a gente vai descobrir que o VA é igual a 250, mas agora eu vou mostrar para vocês na questão como a gente descobriu esses valores aqui. Tá vendo? Ó? Quando a gente começa a fazer a equação de momento, rodar no sentido horário, ele começa. Como a nossa carga distribuída aqui virou localizada, uma concentrada, então fica 140 vezes 1 mais 50 vezes 2. Essa carga distribuída aqui, ó, ela vai ficar a 4 a partir de B, lembra? Então ela fica 2 mais 4 fica 400 vezes 6, 400 porque é 8 vezes 50, transformando essa distribuída em concentrada. Menos, como o apoio sempre faz reação para cima, ele tem que ser negativo, né? Então fica menos 8VC e mais 10 vezes 40, que é a distância do A até a força de 40. Então, por isso que deu esses resultados. Agora, a gente partindo para o nosso diagrama de força cortante, a gente começa. Como o nosso VA aqui a gente já descobriu que é 250, ele sobe 250.
A gente sobe com 250. Mas como a gente já sabe que aqui ele desce 70 kN/metro, e aqui são 2, então a gente já vai descer 140. 250 menos 140 vai dar o nosso 110. Só que onde a gente para nosso 110 tem uma força concentrada de 50. Então é 110 menos 50, vai dar 60. Logo depois a gente pega aqui, ó, 6 metros até o apoio C de 50. Então vai ficar 60 menos 300. Então a gente vem e desce. A cada metro vai descendo 60 até o menos 240. Quando a gente chega no nosso apoio VC, a gente sobe com 380. Então fica 240 menos 380. Então a gente sobe e vai até 140. Só que aqui ainda tem 2 metros de 50 kN/m. Então a gente sabe que a gente ainda vai descer mais 100. Então 140 menos 100. E aqui no fim a gente tem uma força concentrada de 40. Então, como nós sabemos que o nosso diagrama de esforço cortante ele zerou, a gente sabe que nossas contas estão certas, tanto nossas contas, né, para descobrir a reação de apoio e o de momento. Então, a gente pode avançar para o nosso diagrama de momento fletor. Aqui, né, tá o diagrama. Eu faço esses diagramas pelo software F-Tool. Quem tiver vontade de aprender, tem muita videoaula no YouTube. E aqui a gente consegue ver que nós temos 3 pontos, né? Um aqui positivo de 360, um outro positivo de 396 e um negativo de 180. Como toda questão é uma carga distribuída, é por isso que ela vira uma parábola, porque é a carga distribuída. Se não tivesse nada, ela seria uma reta, uma equação de primeiro grau. A gente vindo para cá, eu fiz um corte em B. O corte B ficaria aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ficaria do B até o A. Pensa que a gente fez um corte do B até o A. Esquece todo o resto. Do B até o A. Então aqui, ó, fica 70 kN/m. Essa carga aqui é de 50. A reação de apoio de segundo gênero, 2 metros. Então fica MA para cá, tá, gente? Sentido anti-horário. MA mais 140 vezes 1 menos 250 vezes 2. Ah, mas da onde são esses 250? É o da reação de apoio, lembra? Que o VA aqui, ó, ele deu 250. Por que menos? Porque eu estou tentando girar no sentido anti-horário e ele proíbe esse giro. Então, por isso que ele é negativo. Então, 140 menos 500 vai ficar menos 360. Passando para o outro lado, 360 positivo. Aqui, ó. Conseguimos encontrar o nosso 360. Aí agora, vamos para o nosso corte C. Aonde seria o nosso corte C? Seria do C até o D. Esquece todo o resto e vamos fazer um corte aqui, de C até D. Vindo para cá, a gente começa. Sentido horário, positivo, 50 kN, mais o 40 lá na ponta, a gente começa. Transforma isso aqui, fica MA vezes 50, desculpa, a gente teria que ser 100, 50 vezes 2, né, que é a carga distribuída, mais 40 vezes 2. MA daria 100, que tanto faz, porque poderia ser 100 vezes 1, se fosse a gente transforma nessa carga distribuída em concentrada, ficaria MA mais 100 mais 80, que é 40 vezes 2 aqui. Daria MA menos 180, tá vendo? É positivo, porque elas fazem força para baixo, não para cima. E aí a gente consegue ver aqui, ó, o 180 negativo, onde eu estou passando o mouse. E agora a gente tem que fazer o corte S. Tá vendo que aqui no nosso cortante ele passa do positivo para o negativo, cortando ela? Então a gente sabe que aqui vai ser o nosso maior esforço cortante. Só que se a gente perceber, fazendo as contas aqui bem rápido, ó, nós precisamos saber em que ponto é esse que foi cortado. Para a gente descobrir esse ponto que foi cortado, a gente consegue ver, né, analisando bem o gráfico, que desses 60 aqui, é bem aqui, ó, é do B até o C. Só que eu preciso saber aonde foi exatamente cortado.
Para a gente poder descobrir isso, é só você pegar esse valor restante e dividir pela carga concentrada. Então, se nós fizermos isso, a gente vai dividir 60 por 50. 60, que está faltando, por esse 50. A gente vai acabar descobrindo que é 1,2. Então, tá vendo? Esse 1,2 aqui, ó. Então, eu peguei esse ponto S e olhei até esse segundo apoio para cá. Eu fiz isso daqui, ó. Eu dei um corte e olhei para a esquerda. Então, a gente começa. Esse daqui vai ficar o modo do corte em S, que é o maior, que de certa forma a gente já conhece como o maior momento fletor máximo. Momento fletor máximo, tá, gente? Me perdoa pelo maior. Então, fica o 2 e 1,2. Então, a gente começa a transformar as cargas distribuídas em concentradas e nós começamos. Sentido anti-horário fica 60 vezes 0,6, 60 por quê? 50 vezes 1,2 dá 60. Só que como ela tem que ficar na metade de 1,2, ele vai ser 0,6. Então vai ser 60 vezes 0,6 mais 1,2 vezes 50, que é essa distância aqui até essa força de 50, mais 140 vezes 2,2. Por que 140? Transformando essa carga distribuída em concentrada, vai ter 140, e a localização dela é 2 dividido por 2, que vai dar 1. Com mais esse 1,2 aqui, ele fica 140 vezes 2,2, menos 3,2 vezes 250, que a gente sabe que VA, né, é 250. Eu estou passando o mouse aqui embaixo. Então, a gente fazendo todo o somatório, né, vai ficar 800 menos 36 menos 60 menos 308. A gente fazendo toda essa conta vai dar 396. Eu peço desculpa aqui pelo sinal, tá, gente? Eu me enganei, mas teria que ser negativo, esse menos 60 e menos 308. Então, a gente coloca, né? Ah, não, gente, perdão, vai ficar mais mesmo. É porque eu troquei o 800 de lado, mas é mais mesmo. Então, vai ficar 396. Então, a gente sabe que o momento maior fletor máximo dá 396. E assim a gente consegue calcular o nosso diagrama de momento fletor. Essa aqui eu trouxe um exemplo da onde eu trabalho. Lá, toda vez que a gente tenta fazer uma preparação de chassi, ou quando a gente pega um caminhão e ainda não sabe a caçamba dele, a gente sempre usa isostática para saber qual é o peso que se usa no eixo. Então, eu acabei só trazendo um exemplo e aqui embaixo vem a vista dela em questão da isostática, das reações de apoio, como é que fica. E esse símbolozinho, esse CGI aí, é o centro de massa da caçamba. Só que como não tem nenhuma caçamba, a gente não sabe de certa forma o peso que vai ser necessário. Mas que a gente pode utilizar por esse exemplo aí, um modelo de distribuição de cargas nos eixos. Cara, isso é muito utilizado na engenharia. A gente usa muito isostática. Isostática é uma matéria base. É só para vocês terem noção que realmente isostática tem aplicação na engenharia mecânica. E no exemplo 2 é um exemplo bem legal. Vocês de repente vão até usar bastante em resmate. Nesse caso aí a gente consegue ver uma viga engastada no concreto. Essa viga já tem uma carga distribuída de 6 kN e tem uma carga concentrada de 10. Isso é até muito comum. A gente pega, escolhe uma viga, vê o material dela, transforma essa viga, né? Já tem uma... É da onde está vendo esses 6 kN/m. E esse 10, de repente, é alguma coisa que está apoiada nele. É uma força cisalhante que vai gerar um momento. A gente fazendo o cálculo aqui, ó, como eu fiz, nós não temos forças em X, né? Mas a gente tem uma força em Y. Essa força em Y, que é uma força cisalhante, ela gera momento fletor. Então a gente começa aqui, ó. F de Y igual a 0, adotei para cima positivo. 6 vezes 10 dá 60, localizado, né, L dividido por 2. Então, ela fica localizada a 5 metros da reação de apoio de engaste. Então, ela ficaria VA menos 10 menos 60. Passando para o outro lado, VA igual a 70 kN. Como a gente sabe que é uma reação de terceiro gênero, a gente vai ter momento. Então, o momento fica, MA é 60 vezes 5, como a gente pode ver, né? Mais 10 vezes 6.
MA é 300 mais 60 e MA a gente vai ter aqui, eu peço até desculpa, mas seria um momento negativo de 360 kN. Com esse momento aqui, a gente teria que jogar ela na fórmula de flexão, se a gente quisesse descobrir qual é o cisalhamento máximo. Mas vocês vão ver isso em resmate, né? Que é o momento máximo vezes do centroide até o ponto mais externo, dividido pelo momento de inércia. Mas, para a gente poder calcular esse momento da tensão máxima de flexão, o maior cisalhamento máximo de flexão, vocês terão que descobrir o momento nessa questão. Então, até aqui mesmo, quando a gente tiver que descobrir o maior cisalhamento possível em uma flexão, a gente vai ter que usar o momento. Isostática não foge. Gente, eu só quis trazer, como sempre, né? A referência que eu uso é Descomplicando a Isostática, um livro de um menino que estuda na UGB. E se vocês quiserem entrar em contato, depois eu vou estar disponibilizando meu WhatsApp aqui, tá, gente? Isostática tem muita aplicação. Na próxima aula eu vou ver se eu ensino software F-Tool, para vocês conseguirem ter um desenvolvimento maior. E depois da aula de F-Tool eu vou ver se eu começo a entrar com pórtico, pois eu vi que o André começou o pórtico agora com vocês. Um grande abraço, até a próxima.